eu tenho trazido já a proposta, em seja que faz uns 2 anos já, de voto público e online. Que os votos sejam públicos. As nossas circunstâncias hoje dão condições para que a gente possa exercer o sufrágio universal a partir de voto público. Que todo mundo veja o voto de todo mundo e aí então ninguém vai poder falar em dúvida sobre o resultado das eleições. Por que os políticos hoje não falam em voto público? Eu tenho respostas para isso, mas levanto a questão, por que essa parte do povo brasileiro que está hoje nos quartéis reclamando os resultados das eleições não reivindicam o voto público? Os votos públicos serão um lugar de grande dignidade do povo brasileiro e de equilíbrio nas relações políticas e de respeito nas relações políticas em todo o Brasil. Sim, se a gente quer que nunca mais qualquer pessoa, qualquer grupo traga dúvidas sobre o resultado das eleições, se nós realmente queremos isso, então vamos exercer o voto público, vamos acabar com o voto secreto, porque o voto secreto você tem que confiar em quem organiza a votação e faz a contagem dos votos. Não existe outra possibilidade. E criar uma relação de dúvida em relação ao resultado das eleições realizadas por voto secreto é um pandemônio. Nós estamos vendo aí o que acontece. Olha o que acontece quando as pessoas têm dúvidas sobre os resultados das eleições, quando as eleições são feitas por voto secreto. Acontece isso que está acontecendo. Eu acho que a gente chegou num limite, o povo brasileiro, o Brasil chegou num limite e nós devemos estrategicamente mudar a estrutura do processo eleitoral, da votação, da contagem de votos, tudo voto público e online. E assim a gente vai acabar com os nossos problemas todos em relação a isso. Agora vamos trazer sim o debate sobre isso, porque o principal argumento é o fato de existirem grupos de criminosos subjacentes ao processo eleitoral que ameaçariam as pessoas, coagiriam, forçariam a população, o povo brasileiro a votar nesse ou naquele candidato. Eu entendo que hoje nós temos condição de denúncia sobre isso. Nós temos condição de denunciar as pessoas que fazem isso e nós temos condição de também proceder juridicamente de uma maneira eficaz. Qualquer pessoa da disputa política que cometeu um crime dessa natureza deve ser punida de uma maneira exemplar. E isso acaba. Eu acho que a gente está muito mais próximo da solução absoluta de todos esses problemas com o voto público online do que com o voto secreto. Porque com o voto secreto, como nós já vimos, nós temos diversos problemas. Eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro não vai permitir coação nem ameaça por voto. O próprio povo brasileiro vai fiscalizar as relações durante as eleições, de modo que sejam relações íntegras e de respeito absoluto à população brasileira. E a questão das vacinas é uma questão muito mais delicada. Eu também tenho propostas, obviamente, né? E também tenho várias questões que devem ser discutidas sobre a vacinação, porque qualquer população, qualquer procedimento em massa, a gente tem que ter relações de diálogo com a população, a gente tem que esclarecer a população, a gente tem que ter produção de conhecimento junto com a população, senão o que acontece? Se acontecer alguma coisa errada, um resultado errado nos procedimentos, a população não vai querer mais continuar sendo vacinada, a população não vai querer mais tomar o remédio. Eu trabalhei já com isso, e isso de fato acontece. Então a gente tem que ter uma lisura mesmo em todo o processo, e infelizmente em relação às vacinas e à própria patologia, né, a doença, a pandemia, a própria doença também, tudo que aconteceu, inclusive os casos de corrupção, né, que é por dinheiro, que é por poder, está acima da vida do povo brasileiro. Isso realmente é uma situação muito dramática, mas o povo brasileiro que se sente ameaçado é muito fragilizado também, tanto que não teve ninguém que foi para as ruas no Brasil reclamar
nenhuma manifestação significativa, né, que tenha marcado reclamar rejeição às vacinas. A gente teve essas mobilizações na Europa e nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente não teve mobilizações significativas, nem por parte do povo, nem por parte de pessoas da área da saúde, que nos Estados Unidos teve muito médico que questionou. E isso faz parte mesmo, faz parte. Quando a gente fala em ciência, a gente fala em produção de conhecimento. Então, a gente não pode esperar que as pessoas simplesmente aceitem. Olha, confie. Não, que isso? Confiar é ter fé. Se a gente está falando de ciência, a gente está falando de constatação, a gente está falando de experiência controlada, a gente está falando em produção de conhecimento. E a gente precisa assumir esse nível de diálogo com o povo brasileiro. Parar de tentar pressionar as pessoas, que é o que tem acontecido, inclusive a disputa eleitoral com as várias fake news que aconteceram, as várias notícias falsas. Justamente elas acontecem porque alguém tem que assumir o lugar de um debate esclarecedor, profundo, amplo e de responsabilidade sobre o que acontece nas relações mais pequenas, mais cotidianas em relação àqueles procedimentos de saúde. E a gente não está tendo isso. Muita coisa ruim e estranha aconteceu. Então, realmente, de alguma maneira, isso ia explodir. E um dos argumentos, principalmente das pessoas das igrejas, né, que associam a vacina e a doença com o apocalipse, com o fim do mundo, fazem essa associam com uma nova ordem mundial. Tudo isso acaba sendo parte também das angústias que levam as pessoas a obstinadamente buscar um apoio numa figura de uma pessoa, né? Que foi no caso do futuro ex-presidente. Então são várias relações aí, eu tenho muita coisa para falar, mas de uma maneira assim despretensiosa. Eu estou trazendo isso agora aqui para nós e, por favor, né, vamos pensar sobre como mudar realmente com ações, com atitudes, com propostas, essa ideia desses conflitos. O que seria uma pacificação do povo brasileiro? E vamos falar sobre os pontos que provocam essas relações de conflito. Eu estou trazendo 3: as armas, as vacinas e as urnas. Vamos falar sobre a origem dos conflitos. Não adianta você dizer que tem conflito. Tem conflito, está todo mundo vendo que tem. Todo mundo está vendo que tem. Pararam a BR, enfim, está tendo conflito. Teve gente que foi assassinada a tiros, relações violentas, espancamento, certo? Conflito a gente está vendo que tem. Mas de onde está vindo esse conflito especificamente como estratégias para mudar tudo isso? E quais seriam as propostas que nós poderíamos trazer para mudar essa situação? E aí eu trago, nas armas, um novo referendo sobre as armas. Para as urnas, apresentar uma proposta de plebiscito para voto público, para acabar com o voto secreto, se assim o povo brasileiro decidir. E as vacinas tem um debate amplo e profundo que, nesse momento agora, eu não posso aprofundar nem trazer aqui.